tava aqui pensando, eu não me lembro de ter um vídeo no canal falando com mais detalhes sobre a reserva de emergência e sobre algumas questões importantíssimas que eu não vi ninguém tratando aqui na internet. É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luan, analista CNPI, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui eu quero tratar da reserva de emergência. Só que não de um jeito superficial, como muitos acabam tratando, mas de algumas questões um pouco mais profundas. Primeiro, a reserva de emergência é realmente necessária? O que eu quero dizer com isso? Para eu começar a investir, eu preciso, antes disso, ter constituído completamente a minha reserva de emergência? E qual seria a quantia ideal? Existe, na doutrina clássica, uma ideia de que você deveria, entre os planejadores financeiros, ter pelo menos entre 6 a 12 meses o seu custo fixo mensal. 6 meses para quem tem mais segurança no emprego, por exemplo, um servidor público. 12 meses para quem não tem toda essa segurança, por exemplo, um profissional autônomo ou liberal. Mas a verdade, vamos ser sinceros aqui, que esse número é só um chute. Na verdade, dependendo da sua situação, dependendo do seu número de dependentes, filhos, esposa, esposo, avô, avó, 6 meses ou 12 meses seria muito pouco. Teria que ser 24 meses. E aí entraria outra questão. Ok, mas se eu preciso constituir tudo isso de reserva de emergência, isso significa que eu vou ficar muito tempo, anos, constituindo a reserva de emergência, até que eu possa começar a investir. Porque se eu, por exemplo, guardo 25% da minha renda mensal para constituir a reserva de emergência e eu vou precisar ter 6, 12, 36 meses de reserva montada, significa que vai demorar muito tempo para eu começar a investir e aí eu posso acabar perdendo algum rally de alta na bolsa de valores. Isso é até verdadeiro. E é por isso que existe uma solução intermediária, que é você pegar metade do dinheiro e colocar em bolsa se você tem essa pretensão e a outra metade ir montando a reserva de emergência. Só que, se você está achando que reserva de emergência no Brasil você não está investindo, você também está equivocado. Sabe por quê? Hoje, e já faz algum tempo, nós estamos com uma renda fixa que está rendendo muito. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela rende 10,5% ao ano. Então, no Brasil especificadamente, você montar a reserva de emergência não é algo tão ruim, porque pelo menos o CDI ou algo próximo disso, você vai obter nessa reserva. Então, não fique afobado em precisar investir o quanto antes, até porque a bolsa de valores pode ficar andando de lado por muito tempo, enquanto a taxa de juros está nas alturas, por exemplo, como é o caso. E outra, se você está começando agora, o melhor a se fazer é colocar uma aplicação de renda fixa com risco baixíssimo, a fim de que você não cometa vários erros e perca dinheiro na bolsa de valores. E outra também, quando você constitui a reserva de emergência, você tem aquela tranquilidade, você tem aquela paz e que vai salvar a vida da minha família, a minha vida, naquele período específico que eu acabei guardando dinheiro. Portanto, entenda, a reserva de emergência é um seguro. Não confunda com reserva de oportunidades ou seu caixa que você usa para alguma oportunidade, seja no mercado financeiro, seja fora dele. Não é dinheiro disponível para ficar usando, porque eu já vi o pessoal falando, ai, eu esvaziei a minha reserva de emergência. Como assim você esvaziou? O que aconteceu na tua vida? Você teve alguma situação de desemprego? Você teve o carro roubado e não tinha seguro? O que aconteceu que você teve que pegar a reserva de emergência? Ou teve que ajudar alguém da família que estava passando por necessidade? Ou uma dívida? Ou então questão de saúde? Não. É que a bolsa ficou barata. Como assim? Não é para isso, é um seguro. Pensa o seguinte, você paga o seguro do seu carro para você nunca ter que utilizar esse seguro. É a mesma questão da reserva de emergência. Você constitui esse seguro para nunca utilizar, só que é um seguro que rende ao seu favor. E veja, isso aqui é muito importante para a nossa vida. Até que algo aconteça de errado na nossa vida, a gente despreza completamente a necessidade daquela proteção. Então, aquela pessoa que fala mal de seguro de vida, ou plano de saúde, ou seguro de carro. Ela vai falar mal enquanto não acontecer na vida dela aquele sinistro. Então entenda, a reserva de emergência também é um seguro e tem os sinistros possíveis. Você não quer que aconteça. E não é sinistro a bolsa está barata, não. Tem que ser algo de errado mesmo na sua vida. Até que ocorra algum desses sinistros, você acha que é bobeira, que você está perdendo tempo. O custo por proteção da sua família, a sua proteção, a sua tranquilidade, para depois pensar nisso. É claro que quem já tem muito dinheiro já consegue montar a reserva de emergência imediatamente e
começar a colocar o capital em renda variável, por exemplo. Mas aí é a situação específica de quem já tem um capital acumulado ou ganhou algum dinheiro específico decorrente de indenização. Aí é o caso específico. A maioria das pessoas não vai ter essa oportunidade. Então estamos entendidos aqui com essa primeira questão, a importância da reserva de emergência, que não é para ficar esvaziando assim à toa. E aí a gente entra na segunda questão, que é: onde eu deveria colocar a minha reserva de emergência? Veja, a palavra emergência é muito importante. Porque afinal de contas, se é para uma situação emergencial, eu preciso daquele dinheiro para ontem. Precisa estar disponível no momento que ocorrer a emergência. Então o dinheiro não pode estar travado, não pode estar sem liquidez, não pode estar sujeito a eu perder valor por resgatar antecipadamente. Não. Tem que ser um dinheiro que rende de forma linear. Então a gente já restringe para pós-fixados, com liquidez imediata e que eu consiga sacar até mesmo nos finais de semana, porque a emergência vai acontecer eventualmente no final de semana. A gente não pode ficar dando chance para o azar. Então, o dinheiro precisa estar no lugar super seguro, com liquidez imediata, pós-fixado e que eu não tenha problema ali para sacar de maneira nenhuma. Ah, Luan, já sei. Tesouro Selic é a melhor opção de todas. Será que é para reserva de emergência o Tesouro Selic? Eu concordo que o Tesouro Selic é excelente para o seu caixa. Excelente. Às vezes a pessoa trabalha com opções, ela vende put e aí ela precisa garantir, né, venda coberta, ela precisa ter o dinheiro no Tesouro Selic. Ela pega o prêmio, aplica no Tesouro Selic. Para o seu caixa, Tesouro Selic é excelente. Mas para a reserva de emergência não, sabe por quê? Existem momentos na bolsa de valores, no mercado, no dia a dia do mercado, em que há uma grande volatilidade nos títulos públicos federais, entre eles o Tesouro Selic. E nesses casos, o governo federal, mais especificadamente o Tesouro Nacional, suspende as negociações. Imagina só você ter o azar de suspender as negociações justamente no momento em que ocorreu uma emergência na sua vida. Aí deu ruim de vez. Você vai ter que emprestar dinheiro, você não vai conseguir tirar dinheiro naquele momento. Vai ter que vender ação se você tem ação, aí você vai ter que vender na baixa. Geralmente é assim. Ocorre a tempestade perfeita, não pode ficar dando chance para o azar. E como que a gente faz isso? Tendo um planejamento financeiro efetivo. Não ficar achando que eu vou ter que tomar medidas de contenção depois que a Merlin já aconteceu. Quando tudo já deu errado, é tarde demais para ser cauteloso. Você tem que ser antes, prevendo. Então o Tesouro Selic não serve. Além disso, dessa suspensão, você não consegue sacar em finais de semana. Então eu preciso de uma alternativa. Ah, Luan, posso usar conta remunerada? Desde que eu tenha a garantia do FGC? Sim. Por que também? Porque se eu deixar numa conta remunerada que eu não tenha a garantia do FGC, vamos supor que a fintech acaba quebrando. E acaba quebrando justamente quando ocorrer a emergência. E aí? E mesmo o FGC. Imagina se quebra e aí tá no meio do caminho para eu resgatar e aí tem a emergência. Porque depois que uma empresa acaba quebrando e aí você depende do FGC, leva dias para você resgatar. Então mesmo assim ainda tem risco. Até seria importante, então você tem duas instituições financeiras ali, metade em uma, metade em outra. Não tantas também para não prejudicar sua conveniência, a fim do quê? De se uma quebrar, você pelo menos tem a outra parte de reserva de emergência sem depender da FGC. Mas aí a gente está falando de uma outra camada de segurança. Então você pode utilizar hoje CDB do Banco Inter, conta remunerada no Nubank, você pode utilizar PicPay, que também está pagando ali uma remuneração boa para reserva de emergência e já conta com a garantia da FGC. Todos esses títulos aí, com garantia da FGC e que rendem o CDI, que você consegue resgatar final de semana. Olha para isso e não pode ter carência o título. Aí sim, você pode utilizar como reserva de emergência. Ah, Luan, CDB do Banco Itaú ou CDB do BTG Pactual de bancão, você consegue resgatar final de semana? Não consegue. Então aí você vai precisar colocar o dinheiro não ali, mas em um lugar em que você possa fazer isso. E a poupança, Luan? Vale a pena? Olha, se eu não tivesse alternativas mais interessantes, como eu falei aqui para vocês, Banco Inter, Nubank, PicPay, aí, pessoal, até falaria da poupança. Se você é muito medroso, aí você pode até colocar na poupança. O problema é que daí o seu dinheiro provavelmente não vai nem superar o IPCA no longo prazo. E aí, se nada der errado na sua vida, esse dinheiro vai perder da inflação. Por isso que eu prefiro não usar a poupança. Mas para quem é muito medroso, é melhor estar na poupança do que deixar em um lugar onde há uma vulnerabilidade. Ah, mas a poupança pode ser confiscada. Aí a gente já está entrando em questões assim que beiram a teoria da conspiração hoje. Hoje seria muito mais difícil uma coisa assim acontecer.
Mas eu não quero entrar nessa discussão aqui de conspiração e política, não. Se você vai para esse lado, então é melhor você buscar a fintech, como eu falei. Estou te dando aqui alternativas. E aí a gente para por aqui. É simples. CDB, de liquidez diária ou conta remunerada com garantia da FGC, que eu possa resgatar aos finais de semana. E que não tenha carência, não se sujeite à marcação a mercado, pós-fixado, bonitinho. Fechou. Agora a gente pode passar para a próxima questão, que é o quê? Que é você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum vídeo. E claro, se quiser a minha consultoria personalizada, o link vai estar aqui embaixo também. Mas recado dado, temos uma última questão a tratar, que é, Luan, e se eu não fiz a minha reserva de emergência e deu ruim? O que eu vou fazer? Ou se a reserva de emergência foi insuficiente, o que eu devo fazer? Porque isso pode acontecer. E eu já vi acontecendo em diversos casos. Como assim, Luan? Explica melhor. Veja, você foi lá, fez o cálculo de 12 meses de custo fixo. Supondo que seu custo fixo seja de R$3.000. Então você montou R$36.000 de reserva de emergência. Só que aí acontece, infelizmente, na tua vida, uma emergência que vai lhe custar R$60.000, R$70.000, R$100.000. O que você vai fazer? Você vai esvaziar e vai ficar faltando. E agora? O que você vai fazer? Ou pior, teve a situação de emergência, ela seria de 12 meses, só que você utilizou antecipadamente essa reserva ou sequer montou, já foi direto para as ações. E aí você está no momento em que as ações estão caindo abaixo do seu preço médio. E agora? Agora você vai ter que, sim, vender as ações, mesmo na baixa, porque por mais que as ações não sejam para reserva de emergência, para situações emergenciais, você vai ter que utilizar, afinal de contas é dinheiro, você consegue converter em dinheiro, é dinheiro, e aí você vai ter que fazer isso. Só que não é sair vendendo aleatoriamente. O que você vai fazer? Você vai pegar as ações da sua carteira, vai olhar aquelas que você está com lucro, ok? Ah, tem ações aqui com lucro, supondo que você tem algumas. Aí antes disso, você vende-as com prejuízo para o quê? Para não gerar imposto de renda. Lembra? Se você vender antecipadamente ações com prejuízo, acumulando uma conta de prejuízo, aí você vai poder vender ações com ganho de capital, com lucro e não vai pagar imposto, mesmo que você tenha superado R$20.000 num único mês em vendas. Você precisa fazer isso porque você não está numa situação de ter que pagar imposto. Esqueça. Aí depois, no futuro, você pode recomprar aquelas ações que você não queria vender, só vendeu para gerar prejuízo a fim de compensar com lucro futuro. É isso. Evitar pagamento de imposto. Você está numa situação que você não pode nem pensar nisso. Ah, Luan, ainda não foi suficiente. Vai para os fundos imobiliários, investimento exterior, Bitcoin, tudo que você tiver no mercado financeiro, mas sempre com esse controle de não pagar imposto, fazendo a gestão fiscal adequada do seu portfólio. Ah, esvaziei tudo. Você tem renda fixa? Você vai dar uma olhada na renda fixa. O que você vai começar fazendo? Primeiro você vai resgatar os títulos com o vencimento mais próximo, que estão mais próximos de vencer, porque daí a alíquota de imposto muito provavelmente já está na menor de todas, que é 15%. Lembra da tabelinha regressiva do imposto de renda? Porque se você resgatar os títulos que você acabou de aplicar, primeiro que você provavelmente vai ter prejuízo se você está posicionado em um título que não tem liquidez diária. Então você vai tomar prejuízo. Segundo, que a tributação é maior se você tiver lucro. Então cuidado com essa gestão, evitar o pagamento de imposto. Essa que é a ideia. Aí esvaziou tudo, aí você vai ter que buscar, eventualmente, capital de terceiro. Porque primeiro você usa o capital próprio, que é o dinheiro que você tem, os meios que você tem para gerar dinheiro. Não tem mais nada? Capital de terceiro, é uma situação de emergência, você precisa resolver. Aí tem o cartão de crédito, empréstimo, vender algumas coisas de casa, ainda é capital próprio, mas não aquilo que é essencial para não prejudicar a sua família. Então, sem prejudicar ali os bens essenciais da sua família, vende as coisas ali que são supérfluas. Tô falando de emergência, gente, não tô falando de bobeira. Senão é capital de terceiro mesmo, cartão de crédito, empréstimo. Vai fazer o quê? Vai deixar o dano ser muito pior do que isso? Então veja que você vai ter que partir para medidas de contenção fazendo uma gradação. Então olha todo o problema que pode ser gerado porque você não constituiu reserva de emergência. Agora, claro, se ela não for suficiente, mas pelo menos você tinha um pedaço para cobrir, e aí o restante aí você vai conseguir se dar o luxo de fazer essa medida de contenção, primeiro nas ações, fazendo ali a gestão fiscal para não pagar imposto. Agora, se você não tem nada de reserva, aí então você vai ter que levar tudo, vai ter que vender tudo, aí é o pior dos cenários. É isso que eu estou te falando. Ah, Luan, sobre reserva de emergência, eu preciso ter dinheiro físico? Um pouquinho. Ah, eventualmente você precisar fazer algum pagamento em dinheiro físico? Dá para ter um pouquinho, R$500, R$1.000, é bacana. Mas o grande volume dos 12 meses, aí eu não recomendo, porque é muita grana para você deixar armazenada ali ainda perdendo a inflação. Aí não, ok? Estamos entendidos? E claro que eu não poderia
falar de imposto sem tocar no tema grana capital. Por quê? Porque o grana ele vai automatizar completamente a questão do imposto de renda na Bolsa de Valores. Então, por meio dele, você não precisa mais se preocupar com cálculo de prejuízo, de ganho, emitir DARF, nada disso. Assinando o plano Mais Grana, você consegue fazer isso em poucos minutos, com poucos cliques. Você faz sua declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos. E ainda funciona como consolidador de carteira e faz você economizar imposto por conta de uma inteligência artificial que tem ali dentro que faz toda essa análise para você. E é um aplicativo indicado pela B3, te dando ainda mais segurança. E se você tiver impostos em atraso desde 2020, às vezes a gente acaba atrasando, pode acontecer. O Grana vai apurar tudo para você e você vai conseguir pagar por Pix, boleto ou até cartão de crédito. Tudo com poucos cliques, sem burocracia, porque a ideia é essa, resolver toda essa questão de complexidade de imposto de renda na Bolsa de Valores. Por isso, se você tiver interesse, já testa o Grana. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar o aplicativo. O app é gratuito, mas para você ter todas essas funcionalidades, você assina o Mais Grana. E assinando com o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto. Link aqui embaixo. Mas já comenta aqui embaixo como você olha para a reserva de emergência. E se esse vídeo te ajudou, clica no botão de gostei para ajudar o canal e compartilha com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!